Olá! Esta correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague sua resposta. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, na frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Se um aluno escrever da seguinte forma: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito o espaço, ela também tem o mesmo sentido. As duas frases são diferentes, porém têm o mesmo significado. Boa sorte! PET, volume 1, 8º ano do ensino fundamental, Ciências. Semana 1. Nessa fase, nós vamos assistir o vídeo O que acontece realmente quando você atinge a puberdade? Disponível neste link do YouTube aqui. E também Turbulentos Anos da Adolescência, neste link do YouTube aqui. Após ver esses dois vídeos, nós vamos passar para responder as perguntas. Organizando as ideias. Atividade 1. Cite as principais características sexuais primárias do homem e da mulher. Nos homens: desenvolvimento de massa muscular, voz grave, aparecimento de pelos, rosto, axilas, virilhas, desenvolvimento das gônadas masculinas. Nas mulheres: desenvolvimento dos seios, surgem curvas mais definidas no corpo, alongamento do quadril e pelos também aparecem pelo corpo. Atividade 2. Um aluno fez a seguinte afirmação: a fase de transição entre a infância e a vida adulta é a puberdade. Já a adolescência é um período no início da puberdade, no qual o corpo de meninos e meninas muda, tornando-se cada vez mais parecido com o corpo de um adulto, apto para reprodução. A afirmação do aluno está correta? Justifique sua resposta. Não, a afirmação do aluno foi colocada ao contrário, tá? Se você trocar a palavra puberdade por adolescência, aí sim estará no contexto correto. Por quê? Porque a fase de transição entre a infância e a vida adulta é a adolescência. Já a puberdade é o período em que ocorrem mudanças no corpo de menino e menina, os preparando para a reprodução. Assim, a puberdade que é um pequeno período no início da adolescência. Atividade 3. A maneira de passar para a vida adulta está relacionada com a cultura. Pesquise sobre o tema e comente como os povos indígenas e outras culturas marcam essa passagem. Na cultura de povos indígenas, há ritos de passagem para a fase adulta, como, por exemplo, comemoração com festas e danças. Outros exemplos de outras culturas, aí já seria sua escolha pessoal, então uma resposta pessoal. Eu sugiro vocês fazerem uma pesquisa ou de cultura africana, ou de cultura indiana, ou de cultura oriental, Japão, China, etc. Fica a gosto do freguês. Atividade 4. A idade do início da puberdade não é a mesma para todo mundo. Cada um de nós tem um relógio biológico que dispara de repente e os hormônios começam a interferir. Pode ser entre os 9 e os 15 anos, depende da genética e do ambiente, explica a médica de adolescentes Eline Engstrom. Letra A. Quais são os hormônios sexuais? No homem, o hormônio sexual é a testosterona produzida nos testículos. Na mulher, os hormônios sexuais são dois, a progesterona e o estrógeno, produzido nos ovários. Letra B. O termo dispara pode indicar a atuação do sistema nervoso na ativação de glândulas sexuais durante a puberdade. Como se dá essa atuação?
A produção dos hormônios sexuais ocorre devido a estímulos emitidos pelo hipotálamo, região do cérebro com função reguladora de processos metabólicos, liberando assim fatores hormonais gonadotróficos, com ação na hipófise, uma glândula do sistema nervoso, que libera o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante, que irão atuar nas gônadas. Nos testículos, o FSH estimula as células dos tubos seminíferos e desencadeia um processo de divisão meiótica para a produção de espermatozoides, enquanto o LH estimula as células intersticiais na produção de testosterona, afirmando os caracteres sexuais secundários no homem. Nos ovários, o FSH inicia o amadurecimento das células foliculares, estimulando a secreção de estrógeno, que prosseguirá com o desenvolvimento do folículo. O LH promove ainda mais a secreção de estrógeno, induzindo a ovulação, rompendo o folículo e liberando o ovócito primário. Semana 2. Atividade 1. O processo de respiração consiste na troca de gases entre o organismo e o ambiente. Qual é o gás absorvido pelo nosso corpo através da inspiração? No processo de respiração, gente. Claro que no ar tem vários tipos de gases, mas no processo de respiração, o gás que é absorvido pelos nossos pulmões para fazer o processo de respiração é o oxigênio. Atividade 2. Assim como todos os sistemas do nosso corpo, o sistema respiratório é formado por órgãos que desempenham suas funções em conjunto. Assinale a opção que produz órgãos pertencentes ao sistema respiratório. Letra B. Faringe, traqueia e pulmão são órgãos que pertencem ao sistema respiratório. Atividade 3. Complete a lacuna abaixo. A entrada de ar nos pulmões, ou seja, a inspiração, se dá pela contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma baixa e as costelas elevam-se. Com isso, ocorre um aumento do volume da caixa torácica, fazendo com que o ar entre nos pulmões. Em seguida, ocorre a saída de ar dos pulmões, chamada expiração, onde acontece o relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Eleva-se o diafragma e as costelas abaixam, diminuindo assim o volume da caixa torácica, expulsando o ar dos pulmões. Semana 3. Atividade 1. O processo de respiração inclui a inspiração, entrada do ar, e expiração, saída de ar. E seu controle é realizado pelo centro respiratório localizado no bulbo raquidiano, que se caracteriza principalmente nas concentrações de gás carbônico presente no sangue. Os músculos envolvidos na inspiração e expiração são, letra D, diafragma e músculos intercostais. Atividade 2. A respiração ocorre dia e noite sem parar. Nós podemos sobreviver determinado tempo sem alimentação, mas não conseguimos ficar sem respirar por mais de alguns poucos minutos. A principal finalidade da respiração é, letra D, fornecer oxigênio para a retirada da energia dos alimentos. Atividade 3. Os pulmões humanos são órgãos esponjosos com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, sendo envolvidos por uma membrana serosa denominada pleura. Nos pulmões, brônquios ramificam-se profusamente, dando origem a tubos cada vez mais finos, os bronquíolos. O conjunto altamente ramificado de bronquíolos é a árvore brônquica ou árvore respiratória. As menores estruturas presentes nos pulmões são, letra B, os alvéolos pulmonares. Semana 4. Atividade 1. Jogo. Fato ou fake? Objetivo: permitir que os estudantes compreendam e analisem corretamente as informações que recebem nas redes sociais sobre o novo coronavírus.
por meio de um jogo de interpretação de texto e discussão crítica sobre fake news. Sugerimos que utilizem as informações já checadas pelo Ministério da Saúde para propor aos estudantes o jogo fato ou fake. Você pode utilizar as questões impressas, projetá-las ou utilizar uma plataforma digital para a atividade. Então, quais vão ser as informações sobre o novo coronavírus que a gente vai marcar como fato ou fake? Lembrando que aqui eu marquei como fato em verdinho e como fake um X. Então, vamos analisar frase a frase. Todas as compras feitas pela internet em sites chineses estão contaminadas. Fake. Sintoma do novo coronavírus: febre, tosse alta, falta de ar e, nos casos mais graves, evolução para uma pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave ou insuficiência renal. Verdadeiro, fato. Histórico de viagem para a área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. Fato. Quando há histórico de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. Fato. Quando há contato próximo de caso confirmado de coronavírus em laboratório nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. Fato. Chá de abacate com hortelã evita contaminação pelo coronavírus. Fake. Cientistas indianos acabaram de encontrar inserções semelhantes ao vírus HIV/AIDS no coronavírus, que não são encontradas em nenhum outro coronavírus do passado. Eles sugerem a possibilidade de que esse vírus chinês tenha sido criado em laboratório. Notícia fake. Finalizando o jogo, agora você, aluno, reflita sobre a confiabilidade das informações e colocada à prova em consequência da rápida propagação das fake news. Pense, não tem que responder nada. É um jogo de reflexão com você. Atividade 2. Aplicando seus conhecimentos. Responda. Número 1. Quais as consequências das fake news no cotidiano? Ao informar falsamente uma notícia, as consequências são inimagináveis. Podem até mesmo causar a morte de pessoas que são alvo delas. Devemos estimular nosso pensamento crítico, averiguar os fatos, ouvir o contraditório, para não sermos facilmente manipulados pela mídia, figuras políticas, religiosas, etc. Afinal, uma população que não é ensinada a questionar também não se torna plenamente capaz de analisar a construção de uma notícia falsa. Por que é importante checar as informações? A falta de entendimento básico de política, economia, tipos de sociedades pode fazer com que milhares de cidadãos apostem na veracidade de notícias fantasiosas, causando confusão e prejuízo à população. Como verificar se alguma informação é falsa ou verdadeira? É necessário pesquisar e analisar com calma o tipo de fonte, o que o conteúdo propõe e quem escreveu, e se há conteúdos extras que dão suporte à notícia. Algumas dicas para combater as fake news. Antes de repassar uma informação, verifique detalhes do website. Leia a seção sobre nós. Os sites confiáveis têm informações de contato dos autores e confira os perfis nas redes sociais. Veja sempre a fonte primária da notícia. Procure confirmar as informações em outras mídias. Confira sempre a data e a localização das publicações. Não compartilhe o conteúdo sem consultar previamente sua veracidade. Então, por hoje é só. Com isso, nós encerramos a correção do PET 1 de Ensino Fundamental, 8º ano de Ciências. Até a próxima!